esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu gosto, com que se há de salgar? Não serve mais para nada, senão para ser posto fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida a cidade se está no alto de um monte. Também não se acende uma lâmpada para escondê-la, mas para colocar no alto, e ela ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que vejam vossas obras boas e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo, ainda que passe o céu e a terra, não passará um i ou um só sinal da lei, até que tudo tenha acontecido. Aquele, portanto, que violar um só destes mandamentos, mesmo dos menores, e ensinar os homens a fazê-lo, será tido como o menor no reino do céu. Mas aquele que os praticar e ensinar, este será tido por grande no reino do céu. Palavra da salvação. Eu ia falar que poderiam sentar, mas não tem como, né? Só alguns, né? Mas eu não vou falar muito não, só uns 40, 50 minutos, né? Eu não estou muito inspirado hoje, né? Celebrar Santo Antônio. O que é celebrar um santo? Por que celebrar um santo? Para mostrar para nós que é possível chegar à santidade. Nós pensamos que a santidade é algo do passado, do tempo de Santo Antônio, mas a igreja vem mostrando que a santidade é possível ainda nos dias de hoje. Nós tivemos há pouco tempo João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Quem foram essas pessoas? Quem foi Santo Antônio? Quem foi João Paulo II? Quem foi Santa Teresa de Calcutá? Homens e mulheres iguais a nós, que passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas alegrias, pelo mesmo sol e pela mesma chuva, mas chegaram à santidade. Ah, mas isso é coisa de Santo Antônio. Ah, é lá do Papa João Paulo II. Não, é uma missão, é uma vocação de todos nós, de buscar a nossa santidade. Buscar a santidade é buscar a Deus, ser mais íntimo de Deus. Então essa celebração do nosso padroeiro é um convite de mostrar a nós que é possível chegar lá, chegar à santidade. Então que Santo Antônio interceda e nos ajude nesta vocação, nesta missão que todos nós temos, buscar a nossa santificação pessoal. Santo Antônio, muitas vezes essa imagem é usada para muitas superstições. Quem quiser arrumar um namorado, uma namorada, sabe mais do que eu. Vira o Santo Antônio de cabeça para baixo. Tira o menino Jesus, coloca na geladeira, esconde, não devolve. Né? Não é assim? Tem muitas superstições por aí, não é verdade? E a gente vai muitas vezes se deixando levar por isso. Mas a imagem de Santo Antônio nos ensina muitas coisas. Se eu quero arrumar um namorado, uma namorada, ele pode interceder por nós. Mas como é a nossa atitude? Como nós agimos? Que tipo de pessoa que eu sou? Porque às vezes o que dificulta não é o santo, mas é a atitude das pessoas que impede de arrumar um namorado ou uma namorada, um noivo ou uma noiva, por causa das atitudes pessoais. Então às vezes nós não encontramos
ou não recebemos a graça porque nós também não ajudamos. Mas Santo Antônio nos ensina, através desta imagem, algumas coisas. Ali tem uma imagem maior que todo mundo dá de observar. Toda a imagem de Santo Antônio tem um lírio, uma flor em suas mãos. Esse lírio significa a pureza, significa a santidade, a imaculação da sua vida. E nos convida então a buscar também, como eu já disse, esta santidade. A nossa pureza de pensamento, de falar, de agir. Hoje nós vemos no mundo, por exemplo, nessa área da sexualidade, tudo é possível, tudo pode. É o amor, um amor egoísta, acima de tudo, que pensa somente em si próprio, mas às vezes não pensa no outro. E é por isso que nós vemos as nossas famílias se desfazendo. Jovens casando no sábado, e nem meio ano estão se separando, né? Porque falta a pureza, às vezes, do pensamento, do falar e do agir. Santo Antônio, ele carrega a Bíblia, a Sagrada Escritura. Ele é o doutor evangélico. Ele era tido como o martelo dos hereges, porque ele defendia a sua fé com garra, com força, e dava um grande testemunho, como nos fala a segunda leitura, e pede que nós também testemunhemos, que nós também sejamos evangelizadores, e que acima de tudo saibamos aproveitar a palavra de Deus na nossa vida, que saibamos lê-la, tê-la em nossas mãos e olhá-la, lê-la, porque é palavra de Deus, é palavra de salvação. Então esta imagem de Santo Antônio com a Sagrada Escritura convida a cada um de nós a ter mais amor e, acima de tudo, mais vontade e desejo de viver esta palavra em nossa vida. Para quê? Para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser luz. Eu sou luz ou sou escuridão? Escuridão está cheia por aí. Eu preciso iluminar a vida das pessoas pela minha atitude, pelo modo de eu viver. Eu tenho que dar gosto na minha vida e na vida das pessoas pelo meu bom exemplo, pelas minhas atitudes, por ser correto, justo e verdadeiro. É assim que eu vou ser sal, é assim que eu vou ser luz. Nós temos que dar gosto, nós temos que ser a luz, testemunhar isso no mundo de hoje. É o que o Santo Antônio nos convida. Santo Antônio, ele tem até hoje a sua língua preservada. Ele proclamava o Evangelho, defendia a palavra de Deus. A sua língua é intacta até hoje. E pode nos fazer uma interrogação: a minha língua é intacta? A minha boca eu uso para falar o bem, falar da palavra de Deus, falar do amor, do respeito, da verdade? Ou eu a uso para enganar os outros? Porque geralmente a gente usa muito para fazer fofoca, né? Aqui não, lá na China, né? Nesse sentido. E que gera divisões, discórdias, separações, guerras e revoltas. A nossa boca, a nossa boca. Santo Antônio nos convida então também a termos consciência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz para as pessoas, e o que a nossa palavra pode gerar na vida das pessoas, purificar o nosso falar. Santo Antônio, para encerrar, ele tem a imagem do menino Jesus, sempre em seus braços, simboliza a intimidade dele com Deus. Uma intimidade tão grande que ele carrega o menino Jesus no seu colo. Então Santo Antônio nos convida a ter essa intimidade com Deus. Como eu chego a essa intimidade? A minha oração pessoal. A gente às vezes só reza no domingo quando vem na igreja. Rezar ao acordar, ao dormir, indo para o trabalho ou voltando do trabalho.
Rezar em família. Nós não rezamos mais em família e nos perguntamos por que a nossa família passa por dificuldades? Porque não reza. Porque não reza. Se a família rezasse uma Ave Maria todo dia junto, seria muito mais unida e poderia passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades bem mais facilmente. Porque a oração nos une, e se nós não estamos unidos, nós não vencemos as dificuldades. A Santa Missa, que nós participamos no domingo ou durante a semana, nos coloca em intimidade com esse Deus. A Eucaristia, a sua palavra, nos coloca em sintonia, em intimidade com esse Deus que nos ama. Então que Santo Antônio nos ajude a viver esses símbolos que ele carrega na nossa vida, que ele interceda por nós e nos ajude também a chegar à nossa santidade pessoal. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E cheios de fé e confiança em Deus, que é Pai, elevemos a Ele nossos corações, rezando por nós e pela salvação de toda a